Essa tecnologia hoje está contra nós, fala aí. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Muito bem, queridos. Nós nos alegramos por estar aqui diante do Senhor. E Deus tem ministrado algo muito particular na minha vida. Nesse mês, com essa palavra, né? A gente pensa que esse mês é o mês de trabalhar a questão da autoridade. E quando a gente pensa em autoridade, a gente tem uma tendência de pensar que quem deu essa autoridade? De quem vem essa autoridade, não é? Que autoridade é essa? Talvez algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Por que você, quando está a 150 pela via imigrantes, de repente você vê um guarda lá da frente, o que é que você faz? Você, o que é que você faz? Por que que você faz isso? E aí, meu irmão, qual é o medo? É o medo da autoridade ou o medo da multa? Da multa, né? Tá vendo como as coisas mudaram? Antigamente a gente via um policial, pronto, ele já estava meio preocupado. Hoje em dia, já não preocupa nem o policial. A preocupação é a multa dele, de repente, parar, ou escrever aí, ou pegar o radar. Eu me lembro uma vez que eu tinha ido pregar em Itaém. E quando voltei, chegou ali no Curva do Oeste, ali perto do Samambaia, o policial falou, Costa, e o que aconteceu, né? Aí ele falou, olha, você não pagou o licenciamento. Eu falei, eu não paguei o licenciamento. Não, você não pagou o licenciamento. Então, seu carro vai ficar retido. Então, se tiver alguém, por favor, chama, porque seu carro vai ficar retido. Então, chama minha esposa chega e vem o carro e para. Aí o guarda já vem na direção e eu vou junto, né? Quando eu chego lá, o guarda olha para mim e fala assim, esse carro é seu também? Foi da minha esposa esse carro aí. Ela trabalhava em São Paulo. É da minha esposa. Então, vai embora logo, porque você também tá com esse aqui. O seguro obrigatório, sei lá, o juiz tá vencido. Mas aí, irmão, minha esposa ouviu isso. Quando minha esposa ouviu isso, falou, não tá. Não tá. E eu paguei, eu lembro que eu paguei. Eu disse assim, vamos embora, pelo amor de Deus, antes com o homem. Pense diferente. E a gente tá enrolando, vamos embora. Não, mas eu paguei. Nem tá no carro, vai embora. Que pronto. E ele liberou para a gente ir embora. Então, interessante, quando fomos ver, os dois estavam realmente sem pagar. A gente pensou, tem uma data certa, às vezes de pagar tudo logo no começo do ano, porque a gente esqueceu de pagar e deixou, não, chegando lá a gente paga e acabou sendo pego por causa exatamente dessa situação. Aí eu fico pensando nessa proposta de pensar, quando você chega diante do juiz, não é? O que faz você ter temor ou preocupação ou medo, se posso dizer, diante de um juiz? A autoridade que ele tem. Mas a autoridade que ele tem vem de quem? Das leis. Das leis? Né? O nosso governo tem princípios, estabelece leis e ele está dentro dessa lei, ele é um protetor da lei. Não é? Agora, por que você fica preocupado demais quando você está diante de alguém que representa uma autoridade? Quando que acontece isso? Pense comigo. Beleza? Principalmente, irmão, quando você está errado e alguém fala alguma coisa. O que tem no coração? O sentimento de culpa. E a culpa gera o quê? Medo, passividade, não é? Eu estou errado, então eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada e eu tenho que aceitar. Ou então sempre foi assim e eu começo a fazer uma apologia àquilo que é negativo e acabo não vivendo a autoridade, não é? Que Deus me deu. Aí eu olhando já dentro de uma outra perspectiva, que é a autoridade espiritual. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo de número 10. Não é? Abra capítulo 10, versículo 1. E, queridos, existem pelo menos duas palavras gregas para autoridade. Né? A palavra exousia e a palavra dunamis. Essas são as duas palavras usadas normalmente para autoridade no Novo Testamento. Então, quando a gente pensa nessas duas palavras, né, a primeira, exousia, ela fala sobre poder, não é? Autoridade, não é? Essa ideia. Quando a gente fala sobre dunamis, a gente olha mais para um poder também, mas na ação de realização de algo, não é? Algumas pessoas acabam dizendo que Jesus usou mais a palavra exousia para ele, como autoridade espiritual, como autoridade sobre tudo e todos.
E nós vamos ver primeiro essa ideia da palavra exousia nesses dois textos que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, Mateus 10:1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu a Jesus, o que está escrito aí? Poder. No meu está escrito autoridade. Agora, vamos lá. Autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vou ler de novo, irmão. Olha só. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. É interessante que ele traz os seus discípulos e dá a eles autoridade. E que autoridade é essa? A gente pode pensar que seja uma autoridade, em primeiro lugar, espiritual. Porque ele vai dizer assim, ó, deu autoridades sobre espíritos imundos. Quem são os espíritos imundos? Quem não toma banho? Não, quais são os espíritos imundos, então? Demônio, não é? Ele nos deu autoridade em seu nome. Só que essa palavra autoridade tem uma ideia de que ele recebeu de Deus para entregar. Ele recebeu, a autoridade dele vem de Deus para entregar. É uma autoridade espiritual. Quem está entendendo isso? Amém? Então ele acrescenta na vida desses homens, dizendo, olha, vocês terão autoridade, vocês recebem a autoridade. Mas uma coisa interessante aqui, porque eles recebem a autoridade, mas eles já não exercem a sua autoridade. Parece que a autoridade precisa de tempo para eu entender o que é autoridade e ser formado a partir dessa autoridade, ou construir essa autoridade. Eu sei que eu tenho essa autoridade, mas se eu não sei usar, eu vou me sentir como alguém que não tem autoridade. Imagina alguém que não sabe dirigir e tem uma Ferrari. Como é que é? Quem gostaria de ter uma Ferrari? Tá bom. Se você não tem carta, não sabe dirigir, para que serve uma Ferrari para você? Nada, não é? Então o que eu posso dizer? A falta de conhecimento me leva... E aí, irmão? Bora lá. A falta de conhecimento me leva a não exercer aquilo que Deus me deu. Por isso a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa ideia de libertação traz uma ideia de capacitação, de entender o que Deus tem para nós. Então, peraí, se os discípulos recebem, quem é discípulo de Jesus? Amém. Nós somos discípulos de Jesus. Então, se nós recebemos a autoridade em nome de Jesus, a autoridade de Deus, o Senhor entrega essa autoridade a Jesus. Jesus agora diz, olha, toma essa autoridade. E a gente podia dizer, não, mas esse texto aqui é para a casa de Israel. É para os judeus simplesmente essa autoridade. Porque você pode olhar, olha comigo no versículo 5. A esses 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Nada tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas de preferência, procurai, o que está escrito aí? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E a teologia chama isso aqui de uma pequena comissão, não é? Ou a primeira comissão. É quando eles são enviados à casa de Israel. Tá bom? Estão comigo aí? Então vamos lá, olha só. Versículo 7. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vamos para aqui. Olha só, o Senhor então dá de novo uma repetição, dizendo, olha, vocês vão na autoridade. A autoridade que eu estou dando para vocês é a autoridade para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Outra coisa, a autoridade que eu estou dando para vocês, só eu posso dar. Entendeu, não? O que acontece é que, não, eu vou lá ali na esquina fazer um balacobaco e vai ter a mesma autoridade. Vai? Não vai ter. Porque essa autoridade, Jesus está entregando diretamente aos seus discípulos para que eles possam cumprir uma missão, para que eles possam ir e pregar o Evangelho. Mas junto com o Evangelho, vem o que, irmãos? E autoridade espiritual. Vem cura, vem ressuscitar mortos, vem purificar leprosos, expelir demônios. E interessante que ele termina dizendo, de graça, recebeste, e de graça, então, o que vem de graça, o que Deus tem dado de graça, depois em João, no Evangelho de João, ele vai dizer, recebemos graça sobre graça. Então, a graça do Senhor superabundou sobre a nossa vida. Para quê? Para que a gente ministre com a autoridade de Deus, você pode dizer assim, e posso. A autoridade que eu recebi do Senhor,
para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Fazer aquilo que só aqueles que são discípulos de Jesus receberam para fazer. Mas lembra-se que eu falei que esse texto está relacionado à casa de Israel. Essa autoridade, parece que Jesus fala assim, vocês vão à casa de Israel. E cadê os gentios? Que somos nós, que não somos judeus. Vamos ver, irmãos? Tá bem? Vamos lá? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, veja comigo. Mateus 28, a partir do versículo 18. Diz assim, Jesus, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, agora, lê comigo aí. É-me dado todo o poder. Olha só, é-me dado todo o poder. Peraí, ó. É-me dado todo o poder. A minha versão diz, toda a autoridade me foi dada. Agora eu perguntaria, aonde foi dada essa autoridade? Está aqui atrás? Por isso que eles estão falando aí, olhando no caminho, agora entendi. Olha lá, falou dizendo, é-me dado todo o poder. Aonde? O que nós diríamos? Se ele tem todo o poder no céu e na terra, quem é ele? Oh, glória. Quem é, irmão? Quem é ele? Deus. Não é? Então, ele está dizendo agora, olha só, foi-me dado todo o poder. Quem está mandando? É ele. Quem tem autoridade? É ele. Então, ele pega essa autoridade. Como ele foi enviado pelo Pai, ele agora está enviando os seus discípulos. Versículo 19. Vamos aqui. O 19 aí, ó. Portanto, ide. Pregar, fazei discípulos de todas as nações. Ide. Fazei discípulos. Não é? Essa ideia que traz para nós uma proposta de que essa palavra ide tem uma ideia de ir e continuar indo. Não ir uma vez só, ir e continuar indo, e continuar indo, e continuar indo. Só que logo em seguida vem uma ordem, um imperativo. Fazei discípulos. Não é? Então ele não está dizendo assim, ó, se você achar melhor, se você achar legal, você faz. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, você precisa obedecer. Quem é que mandou? Foi eu. Foi o pastor Anselmo que mandou. Foi a Solange que mandou. Foi não. Quem mandou? Deus. Então, quando você não faz discípulos, vai, continua farol agora, farol. Desobediência. Ei, mas está desobedecendo quem? O pastor da igreja? Não, quem você está desobedecendo? Eu. E desobediência é o quê, irmão? Pecado. Aí. Desobediência é pecado. Então, nós temos que obedecer o que o Senhor está mandando. Fazer discípulos. Olha a ordem dele. Mas peraí, toda vez que Jesus nos dá autoridade, ele está nos dando capacitação com isso. Ele não está dizendo faça, não. Ele fez primeiro. E agora ele está dizendo, vai e faça discípulos. E fazer discípulos é fazer alunos que sejam semelhantes a Cristo Jesus. Assim como eu sirvo Jesus, eu preciso ensinar as pessoas a seguirem Jesus. Amém, queridos? Olha só. Agora vamos continuar. Fazer discípulos aonde? Não. Todas as nações não. É? É isso mesmo? Mas como é que eu posso fazer discípulos estando aqui em Santos, em todas as nações? E aí, irmão? Começa em casa, ótimo. Eu começo aqui em Santos, aqui na minha casa, aqui no meu bairro, aqui na região que eu estou. E daí o que eu vou fazer? Eu vou orar para que vidas sejam enviadas para pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu vou me envolver financeiramente para que vidas sejam alcançadas. Então nós estamos aqui, irmão, não pensando em Santos. Nós estamos pensando no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Porque a Bíblia diz de todas as... Então, todas as nações é o alvo. Eu tenho que pregar o evangelho em todas as nações. Eu tenho que fazer discípulos. É mais que simplesmente pregar o evangelho. Além de pregar o evangelho, eu preciso fazer discípulo. Está claro isso ou não? Olha só, o Senhor te dá autoridade, te dá uma ordem, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, olha o versículo de número 20, vai lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho. Veja como a autoridade está relacionada com isso mesmo. Se você não tem conhecimento, você não exerce a sua autoridade. Você sabia que existe uma lei no Brasil que você não pode negar e não sabe da lei? Se você chegar diante de um tribunal, você não pode dizer assim, eu não sei. Você não pode dizer isso. Você tem que saber da lei. Isso é no Brasil. E diante de Deus, o que a gente faz?
Ei, irmãos. Ah, Senhor, não sabia. Bom, ninguém me falou. Né? Eu não sabia, ninguém me falou. É isso que a gente vai falar para Deus? Olha só. Ensinando a guardar todas as coisas que nos tenho mandado. Ei, é uma ordem do Senhor. Eu não tenho que ensinar o que eu acho melhor. Eu não tenho que ensinar aquilo que eu vivi. Eu tenho que ensinar aquilo que Ele mandou. Quem está entendendo isso? É o que Deus mandou. Olha, ensinando a guardar. Peraí, presta atenção nas palavras. Isso me deixa encantado. Ele não está dizendo assim, vai falando, vai falando. Não, eles têm que ensinar eles a guardar. E aonde se guarda aquilo que o Senhor tem mandado? Na mente. Na mente, e a gente chama de coração. Então a gente não vai só falar para as pessoas, né? A gente vai ensinar eles a guardar. Lá no Salmo 119, 11 diz assim, escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Então olha só, o coração é o lugar onde eu preciso guardar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer de fato, porque ele está dizendo, olha, ensine aquilo que eu já tenho mandado, aquilo que eu já falei, ensine aquilo que eu já mostrei para vocês. Ensine todas as coisas que você tem mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até... Dá para entender isso, irmão? Olha o que a palavra de Deus diz. Você tem autoridade. Deus te deu autoridade espiritual. E aqui eu posso dizer que Ele me deu autoridade para ensinar. Mas quando o Evangelho chega, Ele liberta, Ele cura, não é? Ele traz transformação. Ele traz mudança de mente. Ele traz transformação nos relacionamentos. Ele traz uma perspectiva de caráter nova. Ele cura a minha fome. Eu era mentiroso. E agora, eu não vou mentir mais, porque agora eu quero agradar a Deus. Agora, irmãos, o diabo vai dizer assim, não, você não tem autoridade. Por quê? Porque você pecou. Que é isso que o diabo vai fazer. Você pode perceber que quem está em pecado não consegue orar. Quem está em pecado não consegue ter relacionamento com Deus. Quem está em pecado não consegue pregar o evangelho. E o diabo ele vai usar sempre essas situações para quê? Para roubar a tua autoridade através do pecado. Espera aí, eu tenho autoridade dada por Deus para ir e pregar o evangelho, para curar enfermos, para libertar, para ressuscitar mortos, para fazer coisas que o próprio Jesus diz, maiores que as minhas. Se eu fiz isso, vocês vão fazer coisas maiores. E aí, irmão, por que a gente não faz? Porque a gente não tem conhecimento. Por que a gente não faz? Porque a gente acha que não é possível. Porque a gente não tem uma palavra chamada fé. Porque a gente não entendeu o que Deus tem para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas e a autoridade que Ele colocou sobre nós. E aí a gente começa a entender isso e começa a ter uma proposta diferente. Ele tem a autoridade de Deus, a autoridade que Deus me deu. Eu vou e digo assim, em nome, não é no nome do Luiz aqui. Se cair um demoniado aqui, eu falo assim, nome do Luiz Henrique, sai. O que acontece? Nada, não acontece, vou apanhar ainda. Né? Eu já vi acontecer isso. De estar orando no lugar e a pessoa chega, sai, sopra. E o diabo fala assim, quem é tu? Lembra daquele texto de Atos? Que eles falam assim, sai em nome do Deus de Paulo, quem Paulo serve. O que eles falam, os demônios falaram? Conheço a Paulo. Eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas e tu quem é? Saiu correndo atrás dele, bateu nele, pelado, arrancaram a roupa dele e eles apanhando. Até a pessoa, irmão, você sair no meio da rua, correndo pelado, e o diabo atrás de você? Não tem conhecimento, não tem o evangelho, não é dele. Se não é dele, como é que vai ter autoridade? Você só tem autoridade porque você crê em Jesus. E agora o Senhor te deu autoridade para fazer a obra do Senhor. Mas Ele te mostrou como fazer. Agora o diabo vai dizer assim, como nós estamos falando aqui. O diabo vai assim, ei, nessa vida que tu tem aí, tu não pode pregar. Nessa vida que tu está fazendo aí, desses tá cheio de erro aí, tá cheio... Tu não pode falar com Deus. Como é que Deus vai te aceitar desse jeito? Como é que você vai ter autoridade? O diabo vai te envergonhar. E tem gente que tem medo. Né? Tinha um pastor que pegaram os crentes meia boca, sabe, dos crentes mais ou menos? E quando caía endemoniado, ele botava os crentes lá dentro e fechava a porta, para ver o que acontecia, né? Será que a gente podia fazer esse negócio aqui para ver o que acontece? Hã? Não, melhor não, né? Mas o que eu quero dizer para você é que o diabo ele quer roubar essa autoridade que Deus te deu. Como? Colocando situações onde, primeiro, você não tenha conhecimento da autoridade que você tem. Segundo, colocando situações de acusação, dizendo, você é o pecador. E ele vai olhar sempre para o teu passado. Ei, você foi isso. Ainda bem que ele usou um verbo no passado. Você foi isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Olha só, eu entendo que o Senhor, quando Ele muda o nosso passado, Ele muda para nos dar autoridade no presente.
Nós não temos que viver mais no passado, mas o Senhor libertou e nos perdoou no passado para que a gente viva algo novo no presente. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos relembrando dessa aliança que temos com o Senhor. Espera aí, nós temos autoridade por causa do sangue de Jesus Cristo. E Jesus diz assim, vocês em meu nome farão coisas tremendas e maravilhosas. Não é assim? Tudo quanto pedis em meu nome crendo, recebereis. Então nós temos autoridade para realizar coisas tremendas que Deus nos deu, e principalmente na questão espiritual. E aí eu pergunto para os crentes assim, o que é mais importante, material ou espiritual? E as pessoas dizem o quê? Está devagar, vocês estão com dúvida. O que é mais importante, material ou espiritual? O espiritual é mais importante. Então nós temos que entender que o Senhor está nos dando autoridade aonde? No espiritual. E quem tem autoridade espiritual vai ter no material. Agora, quem tem autoridade no material, não tem autoridade espiritual. Às vezes eu posso ser um juiz, eu posso ser um desembargador, eu posso ser o presidente da república. Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, se eu não sou dele, eu não tenho autoridade espiritual. Estou comigo aí, irmão? Está claro isso aí? Está dando? Vai entender? Então, peraí, o que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Essa é a pergunta. O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Ou você está dizendo assim, peraí, não é? Lembra de Deus quando criou o homem e a mulher? Deus deu a ele autoridade sobre os animais. Ele deu autoridade sobre toda aquela criação. Mas o que começa a acontecer, irmão? Quando o homem encara, a primeira coisa que ele perde é a sua autoridade. E se você olhar, você vai ver depois, no capítulo número 5, 6, você vai ver ali em Gênesis, que eles perderam esse poder, essa autoridade que Deus deu. Por quê? Por causa do pecado. Então é o pecado que rouba a nossa autoridade. É o pecado que vai mostrar para você, ó, você não pode orar. Imagina você namorando, está namorando uma pessoa, e aí começa a viver uma vida sexualmente ativa. Você perde a autoridade, aí já não pode cantar mais, já não pode tocar mais, já não pode pregar mais, já não pode orar mais. Quando você pega o celular na sua mão e começa a assistir filmes ou vídeos pornográficos, será que isso rouba a autoridade? E aí, irmãos, rouba ou não? Rouba a autoridade. Aquilo vai te gerar uma dopamina, né? Vai acionar aí algumas luzes do teu cérebro e querendo trazer um prazer que você não pode ter. E pode prestar atenção que normalmente é isso, é sempre o escondido que é o mais gostoso, né? É sempre aquele até, que ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas ninguém sabe, o importante é isso. Peraí, irmão, ninguém sabe, mas Deus? E o diabo vai usar situações como essa para quê? Para pegar a tua autoridade e dizer assim, você não tem autoridade, sai. Você não pode falar nada. E eu já vi, irmão, situações assim, de pessoas quererem expulsar o demônio falar o pecado da pessoa. E perguntar, você faz isso, faz aquilo, você quer me expulsar, quem é você? Eu já presenciei situações onde as pessoas que viviam a vida totalmente torta e querem expulsar o demônio, não conseguem, não têm autoridade. Peraí, mas Deus não deu essa autoridade. Mas o que impede dessa autoridade acontecer? É quando eu estou em pecado. Queria que vocês abrissem Marcos, no capítulo de número 2. Abra comigo em Marcos 2. Vamos ver isso na prática. Só para que vocês saibam, esse capítulo 2, comecinho, ele vai dizer sobre o paralítico, que os 4 homens levam ele. Lembra? Né? E baixam o doente para que ele seja curado. Não é? Vamos ler aqui o versículo 5, 2:5, a partir do 5, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam aonde? No seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estão questionando, peraí, ele tem autoridade desse? Ele pode perdoar pecados? Quem não está pensando que ele é? Só um que pode perdoar pecados. Quem é? Eles nos respondem, só Deus pode perdoar pecados. O que esse homem está falando? Ele é Deus? Aí Jesus, sabendo o que está acontecendo, veja o versículo 7. Por que falar ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus agora? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, e eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?
Como é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra, essa palavra poder é a mesma palavra de Mateus capítulo 10 e Mateus 28. Ele está falando exatamente a mesma coisa quando ele diz, vocês recebem autoridade. Eu recebi autoridade, agora eu envio vocês com autoridade. A mesma palavra Jesus está usando aqui, para que vocês saibam que ele tem todo o poder. Não é assim? Versículo de 1 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua... Jesus, irmãos, ele nem simplesmente ele fala, mas ele agora vai exercer aquilo que ele falou. Deu para entender isso? E os olhos dizem assim, peraí, mas ele prega com autoridade, ele age como que tem autoridade, porque ele não somente fala como os fariseus. Os fariseus falavam muito e não faziam? Hoje está assim ou não? Você abre aqui a internet, está cheio de pregador, de ensinador, de mestre, todo mundo sabe tudo. Mas quando você vai olhar para a vida da pessoa não tem autoridade. E o que nós temos visto isso, vivido essa realidade, onde as pessoas, hoje elas não estão preocupadas se você tem autoridade, elas estão preocupadas se você fala bonito. E você acaba estando debaixo de autoridade que está totalmente fora da vontade de Deus, e aí você acha que está tudo normal, beleza pura. Só que quando alguém que está sobre a sua vida, não é que está no pecado, a consequência disso vai ser terrível sobre você. Principalmente a consequência espiritual. Então Jesus vai dizer assim, olha, vocês vão saber se eu tenho autoridade ou não. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu tenho autoridade do Senhor, eu sou Deus para poder realizar essas coisas. Agora eu queria que você abrisse em João, junto comigo. Capítulo número 10. João, capítulo 10. Quanto mais eu conheço de Deus, isso traz mais autoridade sobre a minha vida. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu ajo sobre a autoridade que Deus me deu. Eu vivo segundo a autoridade que Deus me deu. Tá fazendo sentido para vocês, irmão? Então, eu não posso ter uma vida de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que viver de acordo com a autoridade que eu recebi. Você sabia que um juiz, ele não pode fazer o que ele quer? Ele tem regras. Ele não pode ir aonde ele quer. Ele tem regras. Eu achei tão interessante que, conversando com alguns jogadores de futebol, eles me falaram que eles assinam um contrato, dentro do contrato que ele assina que ele não pode andar de moto, ele não pode pular de paraglide, de asa delta, né? Existem algumas coisas que ele não pode fazer. E ele tem que cumprir aquilo. Por quê? Porque a autoridade diz, você tem que viver assim. Está fazendo sentido mais ainda para você, não? Peraí, qual é a autoridade que está sobre a minha vida e a sua? A autoridade de Deus. Então, que tipo de vida nós temos que ter? Que reflita essa autoridade. A Lu estava falando, e essa semana eu fiz um devocional, aí me lembrei desse devocional, um testemunho, que a Bíblia diz assim, não é somente para ver a glória de Deus, mas é para refletir a glória de Deus. Vou repetir isso. Nós não temos que só desejar ver a glória de Deus. Nós temos que desejar refletir a glória de Deus. E sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 64? Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então o que eu fico pensando? Olha só, Deus não me manda ir sozinho sem me dar autoridade. Deus não me manda sozinho sem me dar os recursos. Deus não me dá dando uma ordem de suicídio. Deus está me dando uma ordem de qual ele mesmo já fez. E ele disse que é possível, porque ele se fez homem. E ele mostrou autoridade, toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu. Vamos lá, irmãos. João capítulo 1 diz assim, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco, das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e saqueador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu queria que vocês pensassem aqui em dois tipos de autoridade. Primeiro, a Bíblia vai falar sobre o ladrão e salteador. E depois a Bíblia vai falar sobre o bom pastor. Tudo bem? Vou ler de novo então, para ficar mais claro. Vamos lá. Em verdade, vos digo, o que entra pela porta
o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falar. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar comigo, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então ele os arrebata, ele dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não dessa Cristo. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou minha vida para a raça unida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tem autoridade, tem o quê? A autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Duas autoridades espirituais. Primeiro, Jesus Cristo, o bom pastor. Do outro lado, o mercenário. As características do bom pastor. Ele conhece as ovelhas, elas conhecem a voz. Ele guia, ele guarda, ele coloca um aprisco, né? Tem toda uma proteção da ovelha. É tão interessante, irmãos, que nós tivemos a oportunidade de estar em Israel. E lá em Israel, onde eles guardavam as ovelhas, é interessante porque normalmente feito, o aprisco lá é feito como que uma casa, assim, é de pedra, toda de pedra, não é? E ali tem como uma caverna. O aprisco era ali dentro. Então, de dia, quando estava aquele sol, aquela pedra, ela trazia um refrescor para as ovelhas. As ovelhas estavam guardadas naquele lugar. E é interessante que a porta é só uma. Então, o Senhor está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. É Ele quem guarda, é Ele que protege, é Ele que alimenta, é Ele que sustenta as ovelhas. Não é? Agora, o mercenário, primeiro ele não cuida. Depois, quando ele vê o lobo, o que ele faz? Ele foge. Ele, pista. Queridos, aqui, esse mercenário está falando sobre os falsos mestres. Está falando sobre aqueles que querem ensinar uma doutrina contrária à verdade de Deus. E querem dizer que eles têm autoridade, mas eles não têm nenhuma. E o Senhor está dizendo, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la. Para morrer e para ressuscitar. Eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele está mostrando essa autoridade que nós temos também, que o Senhor nos dê, porque hoje, irmão, nós podemos orar e vidas podem ser curadas. E eu posso testemunhar para vocês aqui, em 2000, eu acho que eu já testemunhei, não sei, não lembro. Nós fizemos um retiro lá em Mongaguá e Daém. E naquele retiro, uma criança morreu. Alguém estava lá? Aqui não. A criança morreu. Morreu afogada. E o Belmiro, que alguns conhecem, ele mergulhou e alguma coisa bateu nele, ele mergulhou de novo, já não enxergava direito. Aí pegou a criança morta embaixo da água, colocou em cima e aí foi aquela gritaria, aquela correria. E aí eu saí correndo porque o Daniel era pequena, o Daniel era muito tranquilo, calmo. E o que aconteceu, irmãos, foi que cheguei lá, a criança estava, já estava morta. E nós começamos, só tinha uma possibilidade, orar. E nós começamos a orar naquele dia. Orar. E os irmãos começaram a fazer uma massagem. Imagina uma massagem cardíaca que não tinha nada a ver com isso. Eles não fechavam o nariz, assopravam, apertavam no lugar errado, tentavam fazer alguma coisa e nada acontecia, aquela criança estava mal. E ali nós começamos a clamar a Deus. E nesse clamor a criança tossiu. Levaram ela para o médico, para o hospital, e a gente continuou orando. Era filho de uma família que não era crente. A única família que não era crente, igual a família era essa família. E ali, irmão, aquela família se converteu.
Ligaram 20 minutos depois e a igreja orava como se tudo dependesse de Deus. Você já passou por uma situação dessa? A gente é assim, ó, se não der certo, a gente vai lá no hospital. Se não der certo, a gente vai fazer tal coisa. Aí me lembrei do Peru. No Peru, os pastores que vivem na selva, eles têm que orar. Se for picado por uma cobra, tem que orar. Se curar, curar. Se não curar, morre. Porque não dá tempo de chegar na civilização. Muitos demoram 8 dias para chegar na civilização. Então o que acontece? Ou é a oração ou só tem a oração. E quando a gente só tem a oração, a gente confia mais, defende mais, conhece mais e exerce mais a autoridade. Agora, quando a gente tem mais de uma opção, 2, 3, 4 opções, a gente tem a tendência de achar, se não der certo isso, faz isso. Se não der certo aquilo, faz aquilo. Eu sei que naquele dia a gente entendeu que só dependia de Deus. Tudo dependia de Deus. Nós oramos. E o Senhor fez de uma maneira tremenda e ressuscitou aquele menino. Então, o que nós estamos entendendo aqui, irmãos? Que Deus nos deu autoridade. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Está guardando. Deus mandou você guardar, né? A Bíblia diz, vou guardar a palavra do coração, né? Mas a autoridade é para você. E a gente tem. Comece a orar pelas pessoas. Entender aquilo que Deus tem na sua vida de maneira extraordinária. Espera aí, um bom pastor está sobre a tua vida. Não são os falsos profetas, não são os falsos mestres, não é o diabo que está sobre a tua vida. Quem está sobre a tua vida é o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha só, nós temos a direção do Espírito, a capacitação do Espírito, o poder do nome de Jesus. Nós temos a autoridade dada por Deus. O que falta para a gente, irmão? E aí? O que está faltando? De repente está faltando alguma coisa para a gente exercer aquilo que Deus nos deu. O que foi? O que está faltando? Agora, como é que é nesse sítio? Eu peço junto com vocês. Como é que é nesse sítio, sabendo disso tudo e não fazendo? Peraí, irmão. O que está acontecendo? O diabo está conseguindo parar a igreja do Senhor Jesus? O diabo está parando a sua vida, o diabo está fazendo de tudo para você não exercer aquilo que Deus te deu. Abre Lucas capítulo 10, por favor. E a gente termina por aqui, irmão. Tem muita coisa para falar, mas a gente termina por aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 10. Diz assim, ó. Depois disso, o Senhor designou os 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande. Versículo 12. Mas os trabalhadores, os cearenses, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que envie, que lance trabalhadores para a sua seara. Agora, presta atenção, irmão. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobo. Ei, tem alguma coisa errada aqui? Tem ou não tem? Como é que vai enviar cordeiro? O que o lobo mais gosta? Cordeiro. E Jesus está dizendo o quê? Estou te mandando para o suicídio? É isso que ele está falando? Será que é isso que ele está falando, irmão? Peraí, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Está percebendo que Jesus não vai te mandar uma coisa que ele não tenha feito? Quando você vive como o Cordeiro de Deus, o lobo não aguenta você. Está entendendo isso, irmão? Quando você vive como o Cordeiro de Deus, tem o coração do Cordeiro de Deus, o meu sentimento que houve em Cristo Jesus, o lobo não aguenta. O lobo tem que sair, sujeitarem-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o Senhor está lançando pessoas. Quem podia lançar o que aqui, irmão? Um tanque de guerra? Ele podia mandar ninjas? O que você acha? Podia mandar soldados altamente preparados do boque? Não podia lançar esses aí? Peraí, mas ele está dizendo, não é na tua força, é na minha. O boque só tem força material, mas você tem... glória a Deus, dá um aleluia aí, irmão. Está entendendo isso? Por que o Senhor não manda soldados altamente preparados, irmãos? Por que ele não manda CIA? Por que ele não manda, sei lá quem? O Rambo. Quem lembra do Rambo? Acho que o Rambo está morto. Já virou Rombo, né? Nem Rambo. Né? Por que o Senhor não manda isso? Porque essas pessoas têm autoridade significante. A autoridade, como o Senhor diz assim, não tema o homem que pode matar a carne, o corpo, mas tema aquele que pode lançar sua alma
do lado de fogo, no inferno. Estão comigo ou não? Então, olha só, irmãos, o Senhor está enviando pessoas que têm autoridade espiritual. Se Deus te chamou e te enviou, toca no teu irmão, se Deus te chamou e te enviou, com autoridade de cordeiro, de ovelha. Tá ouvindo, irmão? Não é cabrito. Fala, não é cabrito. Tem cabrito aí, menino? Não tem, né? Graças a Deus que não tem cabrito, né? Cabrito é um problema, bode é um problema. Aqui não tem, graças a Deus. Na igreja Projeto de Deus não tem, do Senhor. Pela boca, eu creio, não. Cabrito não, pelo amor. Ide eu vos envio, olha só. Olha o que o Senhor está falando. Ide, eita, eu vos envio como cordeiros para lobos. Agora presta atenção. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém sabeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno ao trabalhador o seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receber, copeiro que vos for oferecido. Curai os enfermos. Eita, olha só. Curai os enfermos que nela houver, e anunciais a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante saber, está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor vigor para Sodoma do que para aquela cidade. Olha só, irmão. Quando o Senhor está falando disso, ele está falando sobre uma urgência da obra, da missão. Ele não fica conversando, porque tinha uma prática normal, eles passarem no caminho, as estradas feitas pelos romanos, e aí, de repente, começar a conversar. E ele está dizendo, não converse com ninguém, não há tempo a perder, vai em frente, vai pregar, não leva um monte de coisa. O cristão verdadeiro, que entendeu sua missão, ele não tem que ter milhares de pares de sapato, milhares de... Não, ele tem uma vida simples. Porque ele entendeu que tudo que ele tem é para fazer a obra de Deus, é para o reino de Deus, é para a glória de Deus. Tudo que Deus tem dado a ele é para cumprir aquilo que Deus o chamou. E não para outra coisa. Nós estamos, irmãos, tendo uma visão totalmente contrária daquilo que Deus está falando. Mas aqui a gente percebe de claramente que o Senhor está falando. Não é? E aí, se você continuar, você vai ver. No versículo número 13, ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro, se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vos fizeram, há muito deles teriam arrependido, assentados no pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, ele receará por ventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. É interessante, irmãos, que nós vamos ver a história de Cafarnaum, a história de cidades que o Senhor amaldiçoou. E uma delas que eu tive a oportunidade de ir em Cafarnaum. Quando você vai na Cafarnaum, a Bíblia diz, Jesus falando aqui, ó, ele amaldiçoou, não vai ter nada aqui em Cafarnaum. Eu fui em Cafarnaum. Hoje, agora, 2 anos atrás. Sabe o que tem em Cafarnaum? Só tem uma pedra, as pérolas, tudo. Horrível. Se você fala, meu Deus, não é possível que isso é Cafarnaum. Aí construíram a igreja na casa de Pedro, lá da sogra de Pedro, fizeram uma igreja lá, uma igreja católica, bem lá no centro. Mas você olha para Cafarnaum, não tem nada, nada. Porque há uma maldição sobre aquela cidade. Porque, irmãos, porque eles não creram na palavra de Deus. O que o Senhor diz, ó, vai lá, prega, se não ouviram, bate o pé e vai para outro lugar. Porque vai haver maldição sobre aquele lugar. Porque eles rejeitaram o Senhor, não fomos nós. Quando você é rejeitado, não é você que é rejeitado, mas é aquele que te deu autoridade. É no nome de quem você está indo. Você está indo no nome de Jesus. Versículo 17, então reversaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, o próprio demônio se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse, parabéns, é isso aí, vocês já venceram. É isso que ele diz aí. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito aonde, irmão? Onde é que está escrito o teu nome? Isso me dá até vergonha de dizer, sem misericórdia, eu podia fazer mal.
Eu podia me entregar mais. Eu podia exercer mais. E por que eu não estou fazendo nada? Porque já estou velho, 54 vou fazer meus 54. Jesus, me ajuda. Vamos para frente. Olha só, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus, o Espírito Santo exclamou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim vos foi dado, feito seu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa muito importante nesse texto, irmão, porque Jesus vai falar assim, ó, primeiro, ele traz essa proposta de enviar as pessoas. Setembro, ele envia, de dois em dois. E ele orienta, ó, não leva um monte de coisa. Vai para a obra, não perda tempo, o momento é isso. Se não te receberem, vai para outro lugar, continua entregando. Vai entregando, vai entregando. O meu papel, o seu papel é pregar. Lembra que nós falamos lá na texto? Agora aqui ele está dizendo, ó, por aí que pênis que é naquela casa. Comer que tem, seja simples, tenha uma vida simples, viva de acordo com a direção de Deus. Mas agora, ele vem esse posto dizendo o seguinte, ó, vocês têm um nome no livro da Bíblia. E eu posso dizer, irmãos, que nós que temos o nome no livro da vida, temos revelação de Deus que ninguém tem. Olha o versículo de número 21. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos, a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ei, quem são os pequeninos? Senão aqueles que têm um coração aberto para a revelação de Deus. Sabe quem são esses pequeninos? Nós que reconhecemos a autoridade do Senhor em nossa vida, nós que vivemos segundo essa autoridade, nós recebemos revelação que os sábios e entendidos do nosso tempo não sabem. Às vezes eu comento, a psicologia acha que ela inventou, descobriu, e você vai lá para a Bíblia, você vai ver muito melhor explicado dentro da própria palavra do que na psicologia. A ciência, irmão, não pode estar acima da Bíblia, e não está. Agora entenda, nós somos esses que o Senhor nos chamou para nos revelar coisas profundas, tremendas, que Ele não vai revelar para mais ninguém, a não ser para nós. Então, ovelhas que foram enviadas para o meio de lobos. Agora, pequeninos, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Depois do eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas se você olhar para o versículo 25, ele vai falar como que sequência. Jesus continua falando em sequência. Ele vai falar sobre o bom samaritano. Lembra disso? Amém. Aquele que vê gente onde ninguém vê. Amém. Passa o sacerdote, o religioso não vê. Passa o levita e não vê. Passa o samaritano. Quem era o samaritano? Uma mistura dos assim com os judeus. Os rabinos falavam assim, estende a mão para Samaria, e também no meio no meio fica a Samaria. E eles dizem assim, ó, amaldiçoa esse povo samaritano. Esse povo é uma mistura, esse povo é uma maldição. Jesus diz assim, ó, sabe quem é que vê? Sabe quem consegue olhar e ver o samaritano lá, né? O homem caído lá, o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? É um homem desprezado, condenado. Deu para entender, moço, aí, não? Jesus está falando assim, olha, não adianta você ter posição se você não tem visão espiritual. Não adianta você ter a autoridade que o mundo pode te dar se você não tem a autoridade de Deus. Se você não tem um coração aberto para aquilo que Deus vai fazer. Se você não consegue ver pessoas onde ninguém vê. Se você não consegue ajudar pessoas quando ninguém quer ajudar. Fortes, né? Parece que Deus me deu autoridade, não é para ganhar dinheiro. Parece que Deus me deu autoridade não para ser um milionário. Se Ele quiser usar isso, glória a Deus. Mas normalmente não é isso. Deus me deu autoridade para que tudo aquilo que eu tenho possa refletir as palavras. Tudo aquilo que Deus te dê é para viver a missão, para viver o propósito. Deus te deu autoridade para fazer diferença. E aqui, irmão, vai fechar agora, de verdade. Nós temos Maria e Marta. Lembra disso? Jesus vai seguir. Agora ele vai falar sobre Maria e Marta. Ei, Marta, Marta. Onde é que está Marta, irmão? Limpando a casa. Não é? Lá, perfume, homo. Não é? Não usa outro tipo, é homo que ele usa. Não é? Está lá preocupado. Chão, Jesus vai chegar. Ai,
Ela está atarefada com muita coisa, e aí começa a reclamar. Oi, Maria, aí, Senhor, né? E aí Jesus assim, Marta, Marta, está preocupada com tanta coisa. Mas uma coisa é só necessária. Maria escolheu. O que é a melhor parte? É ouvir Jesus. Hoje as pessoas pagam para ouvir tantas pessoas e não conseguem ouvir Jesus. 8.000, 10.000 reais, eu já ouvi mais que isso. Vai fazer uma consultoria, 30 mil reais, 40 mil reais para ouvir uma pessoa durante 1 hora. Peraí, quanto você paga para ouvir Jesus? Por que você não ouve? Maria escolheu a boa parte. Ela foi para os pés de Jesus. Fala que eu quero te ouvir. Fala porque é o teu servo. Versículo 41, veja aí. Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E agora a parte mais importante aqui, ó. E isto não lhe será tirado. Quando você escolhe a boa parte, ninguém tira de você. Queridos, essa manhã, esse mês, a nossa autoridade no Espírito Santo. Escute, a autoridade que você tem, só Deus pode tirar. E eu quero dizer que Ele já te deu. O que rouba a autoridade é o pecado. É desviar da direção e da revelação de Deus. É achar que eu sou, ao invés de entender que Ele que é. É entender que Ele já colocou sobre nós essa autoridade. Ninguém é filho predileto, todos são prediletos. Deus te deu o poder e a autoridade. É pensar que aquele que recebeu a autoridade foi enviado por Deus, Jesus, para o mundo, para a terra. Ele agora diz assim, ó, toda a autoridade me foi dada. Agora é a hora de vocês. E vocês vão realizar coisas maiores que a minha. Mas peraí, eu te envio, sabe como? Como um ninja. É? Não? Como o Rambo? Também não. Eu te envio como ovelha. Como cabrito? Eu te envio como ovelha. Para o meio-dia? Então vai ter luta, irmão? O que vocês acham? Vai ter dificuldade? Vai ter luta? Vai! Ei, Jesus não prometeu um percurso tranquilo, ele prometeu a presença dele. Mas o Senhor também fala sobre os pequeninos, que têm um coração aberto para a revelação. O Senhor fala sobre o samaritano, alguém que vê gente onde ninguém vê. Alguém que tem um coração de chegar assim, quanto é? Ó. E se faltar alguma coisa, deixa comigo que eu pago. A gente quer receber, não quer? E depois, irmão, fechando. Essas características de autoridade totalmente contrárias, né? Lembra? Figura de autoridade. O bom pastor e o mercenário. A ovelha e o lobo. O sábio entendido e o pequenino. Né? Olha, os fariseus, o sacerdote e o samaritano. E agora Marta e Maria. Hoje você pode tomar uma decisão, um posicionamento diante de Deus. De viver o que Deus já te deu. Ou não procurar, não conhecer, não se aprofundar e não viver aquilo que Deus tem para você. Viver como que na rua lateral, ao invés de viver na via principal. Eu quero convidar você. Vamos ficar em tempo, irmão? Vamos orar? Em nome de Jesus. O que você está fazendo para a vida que Deus te deu? Feche seus olhos. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir perdão. Porque nós, muitas vezes, estamos tão preocupados em fazer aquilo que não é teu agrado. Não foi isso que o Senhor mandou. Os nossos valores muitas vezes mudam, Senhor. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, nessa manhã o Senhor nos faz entender pelo Teu Espírito Santo. E nós somos cordeiros, somos ovelhos e não cabritos. Nós somos pequeninos e não sábios e entendidos nesse tempo. Porque nosso coração é um coração quebrantado diante do Senhor, aberto para a revelação. Nós somos aqueles que têm autoridade espiritual. Nós somos aqueles, Pai, que como bom samaritano, todos estão falando mal, mas ele consegue fazer o que ninguém faz, ver o que ninguém vê.
ter um coração que ninguém tem. Senhor, nós não queremos ser como Marta, preocupadas e atarefadas. Nós queremos ser como Marta. Maria escolheu a boa parte. Nos ensina a fazer boas escolhas. E que a nossa escolha seja sempre pelo Espírito. Seja sempre por ouvir Jesus. Quando ninguém ouve. Para a glória do teu nome. Que a nossa autoridade espiritual, Pai, venha bem clara na nossa mente, vem do Senhor. Que a nossa missão, nosso envio pelo Senhor que fez. Por isso, desperta a tua igreja. Que essa semana, e a partir dessa semana, onde nós estivermos, nós possamos refletir a glória do Senhor. Não somente ver a glória, mas refletir a glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Senhor, em nome de Jesus, desperta o nosso coração para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos entender que o Senhor não está enviando pessoas capazes materialmente, mas o Senhor está enviando e capacitando pessoas capazes espiritualmente, porque receberam do céu. Abençoa-nos, enche-os de ti, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Do Roger, posso sentar?